Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou falar de uma cônica que é a hipérbole, tá? Eu vou trabalhar com uma cônica com centro da hipérbole fora da origem do sistema e com os eixos real e o eixo imaginário paralelo aos eixos coordenados, tá? Então a gente vai trabalhar um caso aqui de hipérbole bem específico, tá? Então eu vou trabalhar com a hipérbole o centro está fora da origem do sistema e o eixo real e o eixo imaginário são paralelos aos eixos coordenados, né? Vamos trabalhar com a sua equação reduzida, com a sua equação canônica. Vamos obter os elementos da hipérbole que descrevem a hipérbole e esboçar o seu gráfico a partir da equação geral. Bem, vamos aqui ver a definição de hipérbole primeiro, tá ok? Então vamos lá. Uma hipérbole é um conjunto de pontos de um plano cuja o módulo da diferença desses pontos até os focos, que são pontos fixos do mesmo plano, a diferença do módulo dessas distâncias é igual a uma constante. Então, toda essa definição ela pode ser resumida ou sintetizada através desta equação, tá? Então, são todos os pontos do plano, que eu estou chamando de P, cujas diferenças das distâncias até os dois pontos fixos, que eu estou chamando de foco, né? O módulo dessa diferença é sempre uma constante. Então, esses pontos aqui formarão uma hipérbole. A hipérbole é uma curva aberta com dois ramos, tá? Então, para determinar a equação da hipérbole, a gente precisa assumir um sistema de coordenadas cartesiana, né? O R2, e daí o sistema que vai fazer a relação entre a fórmula algébrica e a figura, né? A curva, né? Tá ok? Então antes de a gente fazer essa descrição, vamos primeiro entender quais os elementos que descrevem a parábola. Então, os elementos são os seguintes da hipérbole. Você tem o centro da hipérbole, você tem os vértices do eixo real, que aqui eu vou anotar por A1 e A2. Vocês têm o vértice do eixo imaginário, que eu vou anotar por B1, B1 e B2. Você tem os vértices do eixo focal, que eu vou anotar a extremidade desse eixo de F1 e F2, que são chamados de focos, né? Que são utilizados lá na definição para eu determinar os pontos da hipérbole. Então, se a gente olhar lá na definição, os focos F1 e F2 são importantes porque a partir dos focos que eu vou determinar os pontos que pertencem à hipérbole, né? A partir desta definição. As assíntotas também são elementos da hipérbole, são partes retas, tá? Em que quando eu vou me afastando do centro da hipérbole, esta reta ela vai ficando cada vez mais próxima aos ramos da hipérbole. Bem, se não ficou claro esta minha explicação, eu vou fazer a figura da hipérbole com as assíntotas e esta noção de aproximidade vai ficar mais claro, tá? Esta noção que eu falei sobre as assíntotas, por enquanto, vamos aceitar o seguinte, que essas duas retas são importantes para que eu possa fazer os ramos da hipérbole e são duas retas que passam pelo centro da hipérbole, tá? Então, por enquanto, vamos aceitar isso. Quando eu mostrar a figura, daí eu vou detalhar mais, falar mais sobre as assíntotas.
Bem, além das assíntotas, é importante para que eu possa determinar os elementos, eu tenho algumas medidas importantes da hipérbole. Ela que nos possibilita eu determinar as coordenadas do vértice do eixo real, as coordenadas do vértice do eixo imaginário e as coordenadas do foco e as assíntotas. Então, a partir das medidas que eu consigo obter os elementos da hipérbole. Bem, as medidas são essas. O A representa a medida do semi-eixo real, o B, a medida do semi-eixo imaginário, e C, a medida do semi-eixo focal. Só para ficar claro aqui, o semi-eixo real é o eixo em que os ramos interceptam o eixo. O eixo imaginário é onde os ramos não interceptam esse eixo. Por isso essa nomenclatura de real e imaginário. O real é aquele eixo onde os ramos da hipérbole interceptarão o eixo. O eixo imaginário é onde as hipérboles não interceptam este eixo. Tá? Daí eu tenho a excentricidade, que é dada por C sobre A. Tá? Eu tenho uma relação aqui entre essas medidas, que é o famoso teorema de Pitágoras. Aqui a medida do semi-eixo focal ao quadrado é igual à soma do quadrado do semi-eixo real mais o semi-eixo imaginário. A excentricidade de C sobre A, como C é uma medida maior do que A excentricidade é maior que 1. Então, o que ocorre? Quando maior é a excentricidade, mais fechada é a curva. Então, quando eu aumento o valor da excentricidade, os ramos da hipérbole são mais abertas. Quando a excentricidade vai se aproximando de 1, os ramos são mais fechados, tá? Então é essa informação que a excentricidade me dá em relação aos ramos da hipérbole com relação à sua abertura, ok? Então esses são os elementos e essas são as medidas da hipérbole que são necessários conhecer para que a gente possa descrever adequadamente o gráfico da hipérbole. Então aqui vamos, como eu disse no início desta videoaula, eu vou trabalhar com equações da hipérbole com centro K e L, que está representando qualquer ponto do plano, qualquer ponto plano. Aqui eu vou trabalhar com o meu exemplo que eu vou passar daqui a pouco, eu vou trabalhar com o centro da hipérbole fora da origem do sistema, né? Mas com o eixo real e o eixo imaginário paralelo aos eixos coordenados. Então tá, então quando a equação da hipérbole de centro K e L, o eixo real da hipérbole é paralelo ao eixo X, a equação reduzida ou a equação canônica dessa hipérbole é desse formato aqui, ó. Então aqui eu já sei que quando a minha equação da hipérbole está dessa forma, né, o sinal positivo precede a variável x e o sinal negativo precede a variável y, eu sei que o eixo real da hipérbole é paralelo ao eixo x. Isso é importante saber porque na hora de eu determinar os elementos eu tenho que saber duas coisas. Eu tenho que conhecer o centro e eu tenho que saber se o eixo real é paralelo a x ou a y. Senão, eu não vou obter os elementos corretos da hipérbole. Tá? E quando o eixo real é paralelo ao eixo y, eu tenho o seguinte. O sinal negativo precede a variável x e o sinal positivo precede a variável y. Se vocês observarem, no primeiro caso, o semi-eixo real sempre acompanha o sinal positivo, tá vendo? Aqui no primeiro caso, a medida do semi-eixo real está abaixo da variável x porque está sendo precedida pelo sinal positivo. O semi-eixo imaginário sempre acompanhará o sinal negativo. Então, na primeira equação, o B está se a gente olhar no sinal negativo aqui, ó,
O me sempre está no termo, sobre o termo que vem depois do sinal negativo. Tá? Então o me está aqui, porque aqui está o sinal negativo. Então aqui eu sei que o eixo real é paralelo a x. Aqui ó, o me sempre acompanha o sinal negativo, então eu sei que o eixo real está sobre o eixo y, porque além do sinal positivo preceder o y, a medida do semi-eixo real está embaixo do termo y. E aqui o sinal negativo precede a variável x e o b está aqui, que é o eixo imaginário. Então sempre está acompanhando o sinal negativo. Também esta equação aqui é chamada de equação reduzida ou equação canônica. Então no primeiro caso é uma hipérbole cujo eixo real é paralelo a x. No segundo caso, a hipérbole, o eixo real é paralelo ao eixo y. Ok? Então aqui, os elementos da hipérbole, para obter os elementos da hipérbole, quando a hipérbole tem centro fora da origem do sistema, a melhor maneira de você obter é fazer o seguinte: você vai determinar o centro primeiro, né, chegar na equação reduzida, ver quem é o centro, depois você vai ter que saber, olhando para a equação, se o eixo real é paralelo a x ou a y. E tendo como centro o ponto de referência e usando as medidas, ou seja, o valor do A, que é a medida do semi-eixo real, o valor do B, que é a medida do semi-eixo imaginário, e o C, que é a medida do semi-eixo focal, tendo essas medidas e o centro da hipérbole como ponto de referência, você conseguirá obter os demais elementos. Tá? Os vértices do eixo real, os vértices do eixo imaginário, os focos, os vértices do eixo focal e as assíncronas, ok? Aqui é um comentário em relação à excentricidade. Seu valor sempre será maior que 1, sendo que quanto mais próximo de 1, os ângulos da hipérbole são, aqui tem um pequeno erro, aqui eles não são mais fechados, eles são mais abertos, tá? Aqui são mais abertos, ok? Um pouquinho aqui. Aí, voltando aqui, então eles são mais abertos, quanto mais próximo de 1, quanto mais distante, mais fechados, tá? Isso tem a ver com a inclinação da reta, tá? Isso tem a ver com as inclinações da reta, são as inclinações das assíncrotas que eu estou dizendo, né? Tá? Então vamos ver aqui, vamos pegar essa equação aqui e vamos obter os elementos da hipérbole. Essa aqui é a equação de uma hipérbole. Como que eu sei? Porque tem dois termos quadráticos e aqui tem uma diferença. Esses termos lineares aqui estão me indicando que o centro da hipérbole não está na origem do sistema. Esse centro está fora da origem do sistema, tá? Mas como só tem termos quadráticos e termos lineares, isso aí me indica que os eixos real e o eixo imaginário são paralelos aos eixos coordenados. Então as equações me fornecem muitas informações a respeito do gráfico da hipérbole. Então tem que ficar atento a isso, né? Então tá, então o primeiro passo aqui, para a gente chegar nos elementos da hipérbole e poder fazer o seu gráfico, é colocar esta equação que está na forma geral na forma reduzida. Então a gente vai trabalhar um pouco com álgebra aqui para colocar ela na forma reduzida. Então aqui, ó, aqui está a equação geral. Aqui eu só reagrupei as variáveis, os termos que tem a variável x, os termos que tem a variável y. E essa constante para ser para o outro lado da igualdade. Aqui agora eu vou colocar o seguinte, este 9 que está na frente do termo x ao quadrado, eu vou colocar em evidência. Então, esses dois termos ficou 9 vezes x ao quadrado menos 2x. Este 4 que aparece na frente da variável y ao quadrado, eu vou colocar em evidência também, esse menos 4.
Então, dentro do parênteses ficou assim. Isso aqui ficou igual a 43. Bem, se vocês observarem, aqui dentro de cada parênteses, eu tenho quase um quadrado perfeito. Então, para eu ter um produto notável, um quadrado perfeito, eu vou completar o quadrado. Então, aqui eu vou somar 1 e aqui eu vou somar 4. Tá? Como eu estou somando, na minha equação, estou somando constantes do lado esquerdo, para manter a igualdade também eu tenho que somar do lado direito. Então, quando eu fazer a redistribuição aqui, vai aparecer o 9x ao quadrado menos 18x e vai aparecer o mais 9. Então, para compensar, coloquei o mais 9. Aqui é a mesma coisa. Quando eu faço menos 4 vezes y ao quadrado, me aparece menos 4y ao quadrado. Menos 4 vezes 4x menos 16y. E aqui vai me aparecer menos 16, que não estava na equação. Então, para não mudar nada, para compensar, eu coloco menos 16 aqui. Bem, agora aplicando a fórmula do produto notável, aqui toda aquela expressão tendo parênteses, eu posso escrever como x menos 1 elevado ao quadrado. E toda aquela expressão que estava tendo parênteses como y mais 2 ao quadrado. Somando todas as constantes, isso aqui está 36. Daqui para cá, o que eu fiz? Eu dividi tudo por 36. Cada termo por 36. Quando eu dividi por 36, eu já fiz a simplificação. 9 com 36, simplificando, deu 4. Aqui embaixo está 36. Se eu simplificar com 4, aparece 9. E 36 dividido por 36 está 1. Está quase na forma canônica. Então, para deixar na forma canônica, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui eu vou extrair a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, para não alterar nada, eu tenho que levar ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Aqui eu extraio a raiz quadrada de 9, que é 3. Para não alterar nada, eu levo ao quadrado. E 3 ao quadrado, 9. Ok? Então, essa aqui é a equação reduzida ou a equação canônica. Tá, os dados que a minha equação me fornece são esses aqui. Por exemplo, olhando aqui, eu sei que o centro tem coordenadas 1 e menos 2. E que o eixo real é paralelo a x, porque olha só, o sinal positivo precede a variável x e o sinal negativo precede a variável y. Então, isso indica que o eixo real é o eixo x. Portanto, este valor aqui, A mede 2, é a medida do semi-eixo real, e o B aqui mede 3, é a medida do semi-eixo imaginário. Então agora, a partir destas informações, eu vou fazer o gráfico. Mas antes de fazer o gráfico, eu vou obter a medida do semi-eixo focal. Então a gente já tem o valor do A, tem o valor do B, e já temos essa relação, então a gente substitui, faz essas contas, e o C é igual a raiz quadrada de 13, é a medida do semi-eixo focal. Então, a partir dessas medidas e a partir das informações que foi fornecida pela equação, eu vou conseguir esboçar o gráfico da hipérbole e determinar os seus elementos. Então, para isso, eu vou sair um pouco daqui e vamos para o GeoGebra. Então, aqui, está o centro da hipérbole. Esse ponto em azul ali é o centro da hipérbole. Tem coordenadas 1 e menos 2. Bem, eu vou desenhar uma reta. Essa reta aqui. Eu vou desenhar eu vou escrever uma outra reta. Que eu vou colocar aqui ela, não tem problema. Eu vou chamar de x igual a 1. Pronto. Só eu vou mudar a cor aqui. Não sei porque ele... Pronto. Então a primeira coisa que você faz o plano cartesiano, você faz as componentes, os eixos x e y, e depois você localiza o centro. Daí você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma reta passando por esse ponto paralelo ao eixo y. E depois você vai fazer uma outra reta passando por esse ponto paralelo a x.
Uma reta contém o eixo real, essa outra reta aqui contém o eixo imaginário. Bem, feito isso, eu vou usar o valor do A para obter o A1 e o A2, que são os vértices do eixo real. Como eu sei que a hipérbole tem eixo paralelo ao eixo x, então a partir do centro eu vou andar, vamos voltar 2 unidades para a direita e 2 unidades para a esquerda, porque o A tem medida 2, é a medida do semi-eixo real. Então eu estou em 1 aqui. Então quando eu ando 2 unidades à direita, eu tenho esse ponto aqui que tem coordenadas 3 e menos 2. O A2 aqui é o vértice do eixo, é um dos vértices do eixo real. Então, a partir do centro, eu andei A unidades para a direita, sobre a reta que contém o eixo real. Então, assim, a partir do centro, eu obtive as coordenadas de um dos vértices do eixo real. A mesma coisa eu vou fazer aqui para obter o outro vértice do eixo real. Agora eu vou andar para a esquerda. Então, a partir do A, eu vou andar 2 unidades à esquerda. Eu vou parar aqui. Então, a primeira coisa, faça as retas que passam pelo centro. Obtenha o ponto A1 e o ponto A2. Agora, eu vou obter o ponto B1 e o ponto B2, que são os vértices do eixo imaginário. Então, a partir do centro agora, eu vou andar 3 unidades para cima e 3 unidades para baixo, tendo sempre como ponto de referência o centro da hipérbole. Então, neste caso aqui, aqui eu andei 3 unidades para cima. Eu estava em menos 2, parei em 1. Então, ali é um dos vértices do eixo real. O outro vértice do eixo real, não, desculpe, do eixo imaginário, é um dos vértices do eixo imaginário. O outro vértice do eixo imaginário está aqui, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um retângulo aqui, passando por esses pontos, mas esse retângulo, os lados serão paralelos aos eixos coordenados, tá ok? Vamos ver se eu... Tá aqui, ó. Então aqui, ó, obtendo os pontos A1, obtendo o ponto A2 aqui, eu vou tentar aumentar um pouco para vocês visualizarem melhor aí, porque eu acho que está meio... Aí, eu acho que agora fica um pouco melhor, só para vocês visualizarem. Então o que eu fiz? Eu obtive o A1, o A2, o B1 e o B2. Depois eu fiz um retângulo, passando por esses pontos, passando pelos vértices do eixo real, pelos vértices do eixo imaginário e fiz um retângulo. Agora, o processo é o seguinte, eu vou construir, aqui agora eu vou fazer as abscissas, as assíntotas, desculpe, as assíntotas da hipérbole. Então, eu sei que as assíntotas vão conter as assíntotas, vão conter as diagonais deste retângulo, tá? Então, uma das assíntotas da hipérbole vai passar pelo centro, vai conter uma das diagonais. E a outra assíntota vai conter a outra diagonal. Tá ok, pessoal? Então, tá aí. Então, é assim que a gente faz o gráfico. Determina o centro, desenha as retas que passam pelo centro, determina quem é o A1, quem que é o A2, quem que é o B1, quem que é o B2, que são os vértices do eixo real e eixo imaginário, faz um retângulo aqui, passando por esses pontos, os lados são paralelos aos eixos coordenados. Desenha essas duas retas. A partir daí, bem, vamos determinar os focos, né, da hipérbole. Bem, eu não fiz os focos aqui, então vou ter que fazer. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o F1
Vou digitar aqui agora, porque o F1 vai ser 1 menos menos 2. Isso. Aqui vai estar um dos focos. Eu vou só colocar em verde. Aí. Esse aqui é um dos focos. Não, verde não. Eu vou só colocar uma outra cor aqui. Colocar um roxo aí. Isso. Esse aqui vai ser um dos focos. O F2, o foco 2, que são esses pontos que eu uso para construir a hipérbole, né? Vai ser 1 isso. Só um pouquinho, pessoal. Isso. Então tá aqui, ó. Então agora eu tenho as assíntotas, tenho o centro. Então eu consigo agora determinar e fazer o gráfico. Então tá vendo que aqui eu obtive as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C, sempre tendo como referência o centro. Então agora temos aí só colocar um pouco mais. Agora eu vou diminuir um pouco, só para ficar mais visível a figura. Pronto. Aqui está feito o gráfico, ó. E a partir do gráfico você pode obter as coordenadas dos pontos. Tá? Então é isso. Então obtém o centro da hipérbole, que vai ser o centro desse retângulo aqui. Depois você obtém, a partir do centro, usando o valor do A, você vai obter o A1 e o A2. A partir do centro e utilizando o valor do B, você vai obter o valor B1 e o valor B2. Só que aqui você tem que tomar cuidado para saber em que direção está o eixo real. Se ele está paralelo a X na horizontal ou se ele está paralelo a Y na vertical, o eixo real. Porque senão o teu gráfico vai ficar ao contrário. Então tem que ter, aqui detalhes, aqui não é muita conta. Então tem que ter mais observação. Esse aqui é o gráfico da hipérbole, tá? Então, voltando lá então à apresentação. Então aqui fazendo o gráfico eu tenho tranquilamente todas as informações que eu preciso. Então aqui eu tenho o centro, aqui como o eixo é paralelo ao eixo X, então a ordenada fica a mesma. Então aqui só somei, aqui eu subtraí 2, né? Então ficou menos 1 e aqui somei 2. Ficou 3, que é a medida de A do semi-eixo real. Do semi-eixo focal eu fiz a mesma coisa, tá? Só que em vez, aqui eu usei o valor do C, que é raiz de 13. Então aqui eu subtraí. Só que aqui tem um pequeno erro, né? Que eu vou consertar agora. Aqui não tem esse sinal negativo, né? Tá ali e nem esse sinal negativo aqui. Tá, isso, agora está correto, tá? Foi agora que eu percebi que estava errado. Então agora está correto. Então a primeira coordenada do foco é 1 menos raiz de 3 menos 2 e 1 mais raiz de 3 menos 2. Esses pontos sempre tem que estar no mesmo segmento ou numa mesma reta, né? Tem que estar sobre o eixo real, tá?
tanto os vértices do eixo real como os focos. Eles têm que estar, esses 4 pontos têm que estar sempre numa mesma reta na hora que eu faço o gráfico, né? Aqui são as coordenadas do B, né? Menos 5 e 1. Já as assíntotas, a gente obtém o seguinte, como aqui eu estou usando a seguinte fórmula, né? Aqui eu faço, como eu sei que a reta tem que passar pelo ponto 1 e menos 2, então vai ficar o seguinte, vai ficar y mais 2 igual a menos este valor, isso aqui é b menos a. O b é 3 e o a é 2. Como a hipérbole, o eixo real é paralelo ao eixo x, então o coeficiente angular dessa reta é b sobre a. Você tem uma reta com inclinação para cima e outra reta com inclinação para baixo. As assíntotas é um par de retas que uma sempre vai ter inclinação para cima e outra para baixo. Então um vai ter coeficiente negativo e a outra coeficiente positivo. Essa com inclinação para baixo, essa com inclinação para cima. Aqui são as equações das assíntotas que você obteve. E este aqui é a excentricidade. Tá ok? Então, só mais uma vez, então aqui está o gráfico, tá? Está a nossa hipérbole e lá estão os elementos. Então, é uma maneira muito semelhante que a gente, como se trabalha com elipse, trabalha com hipérbole, né? A única coisa que se tem a mais são esses pares de retas aqui. Só para fazer uma última observação aqui, é o seguinte, ó. Quando eu estou aqui sobre a hipérbole, quando eu vou me afastando do centro da hipérbole e caminhando sobre o ramo da hipérbole, vocês estão vendo que este ramo fica cada vez mais próximo da reta. Tá vendo? Ó? Quando eu estou bem longe lá, ó, a reta e o ramo da hipérbole quase se tocam, a assíntota e o ramo. Então esta é a ideia que eu falei lá no início. Então quando mais longe seu ponto sobre a hipérbole estiver do centro, mais próximo estará das assíntotas. Tá? São essas assíntotas que vão me descrever a abertura dos ramos da hipérbole, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, o foco e o vértice deram valores bem próximos, tá vendo? E os ramos aqui foram bem abertos. Provavelmente, se este foco estivesse bem mais longe, se o ponto A2 e o F2 e o ponto A1 e F1 estivessem mais afastados, uma distância maior, esses ramos seriam mais fechados, tá? Esses ramos, provavelmente aqui, o valor da excentricidade é um valor bem próximo de 1, tá? É um valor bem próximo de 1, tá? Porque esses pontos estão quase um em cima do outro. Tá? E os ramos estão bem abertos. Então, quanto mais próximo de a hipérbole tiver, mais aberto é o ramo da hipérbole. E quanto mais afastado, mais fechado. Então, este assunto não requer muito algebrismo, muita conta. Requer mais observação aos detalhes. Então, vocês têm que estudar bem os conceitos e saber bem os detalhes. Aí não vai ter problema com cônico. Tá? É igual aquela máxima, né? Nem tudo é força. Às vezes é jeito. Tá? Então aqui é jeito, não é força, pessoal. Tá? Então aqui aqui é mais atenção aos detalhes. Claro que não estou dizendo com isso que as contas e o desenvolvimento algébrico ali não é importante, é de suma importância. Porque se você errar uma conta e errar a dedução algébrica, vai errar a figura e, consequentemente, os elementos que você vai determinar vai estar errado. Tá? Mas eu estou dizendo que não é só isso, é também ter atenção aos detalhes. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, por esta videoaula é isso. Tá? Eu agradeço a sua visualização até aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, algum comentário, você deixa aí. Tá? Então, eu agradeço. Até mais. Até uma próxima aula.
aula, ok? Ó, aí. Então tá, pessoal. Até mais. Tchau.